Há um tempo eu estava escutando um podcast e acho que surgiu uma comparação entre Kobe Bryant e Duncan. Eu não lembro exatamente o que era, mas aquela comparação me fez perceber algo. Os dois jogadores tiveram carreiras incrivelmente bem-sucedidas praticamente ao mesmo momento. Eles entraram quase ao mesmo tempo na liga e se aposentaram no mesmo ano, tudo pelo mesmo time, além de se encontrarem múltiplas vezes nos playoffs pelo fato dos dois jogarem na mesma conferência. Por fim, não podemos negar que suas equipes foram algumas das principais durante suas carreiras. Por isso, me surgiu uma questão que está na minha cabeça há bastante tempo. Qual dos dois teve a melhor carreira? Essa similaridade entre eles permite que essa comparação seja feita e por isso no vídeo de hoje eu vou analisar e tentar responder a essa pergunta. Agora, antes de continuar, é essencial que vocês entendam algo. Eu não estou tentando dizer quem foi o melhor jogador em questão de habilidade. Eu não busco afirmar que Bryant foi melhor que Duncan e vice-versa, mas sim dizer quem teve a melhor carreira entre os dois. Se vocês não conseguem entender isso, eu aconselho a nem continuar assistindo, porque tem grandes chances de vocês não gostarem da resposta dependendo de suas preferências. Eu adoro os dois jogadores de forma igual, então toda a minha análise vai ser baseada em fatos e não na minha opinião pessoal, só para deixar bem claro. Para chegar a uma resposta, eu vou comparar 5 aspectos: sucesso individual, sucesso coletivo, influência, números e, por fim, longevidade. Eu vou tentar analisar cada uma dessas questões para responder essa pergunta que está na minha cabeça há meses já. Então, vamos lá. A primeira análise, então, será do sucesso individual de cada atleta e, para isso, acho que a melhor maneira é olhar os prêmios que cada um ganhou. Eles empatam nos títulos com 5 cada, o que torna essa disputa ainda mais acirrada. Kobe foi 2 vezes MVP das finais, enquanto Duncan foi 3 vezes. Duncan também leva vantagem sendo o MVP da temporada regular 2 vezes, enquanto Bryant ganhou esse prêmio apenas uma. Você pode até argumentar que ele merecia ter ganhado mais do que um e é totalmente legítimo. Essa discussão existe até hoje, porém nessa realidade ele ganhou apenas um, então o jogador do Spurs tem a vantagem aí também. Por fim, vamos ver as seleções para times ideais e seleções como All-Star. Para aqui, eu vou olhar somente as seleções gerais sem contar primeiros, segundos e terceiros times, porque aí vai ficar muito longo e desnecessário. Kobe Bryant então foi 18 vezes All-Star, sendo 15 vezes selecionados para o quinteto ideal e 12 vezes para o quinteto ideal de defesa. Isso dá 45 seleções no total. Tim Duncan, por sua vez, foi selecionado 15 vezes como All-Star e 15 vezes escolhidos para o quinteto ideal e também 15 vezes para o quinteto ideal de defesa. Somando os números também temos 45 seleções totais, mais uma estatística igual entre os atletas, o que torna essa comparação ainda mais interessante e só provando ainda mais como os dois tiveram carreiras bem similares. Bom, então aqui no final temos que dar a vitória para Duncan, já que ele teve um MVP da temporada regular e das finais a mais. É bem próximo, porém a vantagem é bem clara aqui, então o jogador do Spurs sai na frente na corrida. Agora vamos analisar o sucesso coletivo dos dois atletas e eu não vou mentir, aqui a análise pode ser meio injusta porque nesse ponto não depende apenas deles, mas de toda a direção da franquia para montar um time competitivo. Porém, como os dois sempre foram um dos principais pilares de seus times quando atuaram por eles e foram responsáveis por grande parte de seu sucesso, vamos usar isso para julgar suas carreiras. A primeira coisa que eu quero ver é o que eles fizeram nas finais em que eles não ganharam os prêmios de MVP delas para ver se em algum momento eles foram carregados, digamos. Olhando seus números então, você tem 2 instâncias em que podemos dizer que cada atleta foi carregado. O primeiro título de Kobe e o último de Duncan, então para mim é um empate. Na questão dos jogos direto entre os dois jogadores, Duncan leva vantagem na temporada regular com 31 vitórias a 21, porém, na pós-temporada, em um total de 30 jogos, Bryant leva vantagem com 18 vitórias a 12. Nesse caso, então, considerando que o que realmente importa é a pós-temporada, podemos dizer que Kobe está na frente. Agora, nos anos em que Duncan jogou, seu time nunca deixou de ir para os playoffs, diferente de Kobe e o Lakers que ficaram de fora deles algumas vezes.
Além disso, a equipe do Spurs nunca teve um aproveitamento abaixo dos 60% enquanto Duncan atuou por lá, o que é incrível. De novo, depende extremamente da maneira como o time é administrado e não podemos culpar os atletas totalmente, mas, considerando que por muito tempo eles foram os principais jogadores de suas equipes, são pontos favoráveis a Duncan. Então, ao analisarmos isso e ver que o Spurs sempre entrava como um dos favoritos a cada temporada nova, algo que o Lakers nem sempre foi, acho que também podemos dar essa vitória a Duncan. Sendo assim, o sucesso coletivo vai para Tim, já que a sua equipe sempre foi uma das principais e acabava sempre no topo da Conferência Oeste, considerada a mais difícil. Além disso, o fato deles sempre terem ido aos playoffs é impressionante, ainda mais considerando que ele fez isso por 19 temporadas seguidas. Agora vamos ver qual jogador foi mais influente para a NBA em geral, e não há muito o que dizer aqui, apenas que obviamente esse alguém foi Kobe, e isso não foi por acidente, é só olhar a maneira como os dois jogadores se aposentaram. Bryant teve uma tour onde cada jogo seu era o último e seus adversários o homenageavam, enquanto Duncan simplesmente avisou a todos depois do fim da temporada basicamente falando: "Valeu galera, eu me aposentei". Isso basicamente refletiu a carreira dos dois, enquanto Bryant sempre pareceu maior que a vida em si, sempre estando nas notícias várias vezes com jogadas incríveis que apareciam no top 10, Duncan entrava, fazia o que era preciso, ganhava e depois ninguém ouvia nada dele. Todos queriam saber o que Kobe estava fazendo, enquanto Duncan fora das quadras era basicamente uma pessoa qualquer, porque você nunca escutava nada dele. Isso não é uma crítica, era simplesmente quem ele era. Para ver a influência dos dois, é só observar quem os outros jogadores profissionais dizem que foram suas inspirações. Se você pedisse uns 10 anos atrás, a maioria dos jovens provavelmente iria dizer que eles tentaram modelar seus jogos para parecer com Kobe. Dificilmente você acharia alguém que iria dizer Duncan. Também é só olhar para ver quem tem mais modelos de tênis e ver quem teve a maior influência. Peça para alguém que acompanhou a NBA nos anos 2000 quantas vezes Tim Duncan foi a cara da liga e duvido que alguém diga que ele já foi, mesmo quando ele foi MVP. Não é nada contra o atleta, é só a realidade. A maioria das pessoas dizem que seu jogo era chato de olhar, enquanto o de Kobe sempre foi mais interessante com a questão de sua mentalidade, sua forma de treinar. Com todas essas questões, quem leva essa parte sem sombra de dúvidas é Kobe Bryant. Para a análise dos números, Bryant jogou uma temporada a mais que Duncan, porém, como ele quase não foi titular, não vamos considerar isso muito relevante. Olhando suas melhores temporadas, vemos que Duncan sempre foi mais ou menos igual, eficiente, com números muito bons, mas nada que se destaca. Bryant, por sua vez, em seus melhores anos, pode ser considerado um dos mais dominantes jogadores de sua posição, chegando até a liderar a NBA em pontos por jogo. Isso não aconteceu por acidente. Não é nenhum segredo que Bryant sempre tentou ser Michael Jordan. Como ele não conseguiu ser Jordan fora das quadras, assim por se dizer, ele decidiu ser ele dentro delas, treinando cada vez mais, levando ele e seus companheiros ao limite. Ele odiava perder, tentando fazer de tudo para sair com as vitórias e às vezes não confiava em seus companheiros. Por causa disso, ele teve períodos com números ridículos. Essa obsessão que ele tinha elevou seus números e o colocou como um dos principais pontuadores da história. Duncan, por sua vez, pode ser o total oposto. Ele sempre teve um time competitivo e por causa disso não precisava acabar sempre com os melhores números do time para que eles saíssem com a vitória. O melhor exemplo disso são as finais de 2007, onde Tony Parker levou o prêmio de MVP das finais, com Duncan focando mais na defesa. Seus números não eram os mais impressionantes todas as vezes, mas não significava que ele não era importante, sempre impactando o jogo de alguma forma. Então, de acordo com a maneira como os dois jogaram, podemos afirmar que Bryant leva vantagem aqui, já que em grande parte de sua carreira ele teve que ser o principal atleta de seu time para que eles ganhassem, elevando seus números. O último tópico a analisar é a longevidade dos dois jogadores, e como expliquei nos números, Bryant teve que por muito tempo ser o principal jogador do time, e isso provavelmente não foi muito bom para sua longevidade. Sua obsessão por sempre tentar ser o melhor e não perder fez com que ele atuasse por vários minutos, e esse esforço excessivo pode ter levado a sua lesão em 2012 no tendão de Aquiles, quando ele fazia de tudo para carregar o seu time aos playoffs. Por causa dessa lesão, seus últimos anos foram ele quase nem jogando em um time honestamente triste do Lakers. Enquanto isso, Duncan, por mais que não fosse mais o principal jogador do Spurs, continuava sendo uma peça importante no esquema, ajudando seu time a competir nos playoffs, inclusive os ajudando a ser campeões aos 37 anos.
Quer dizer, veja bem, Duncan ganhou seu primeiro título em 1999 e seu último título em 2014, sendo campeão em 3 décadas diferentes, tornando-se o único jogador da história a conseguir tal feito sendo um titular, feito que acho muito difícil alguém repetir. E mesmo que ele não tivesse mais o mesmo impacto, não podemos negar sua importância, já que ele continuava oferecendo ajuda em outras áreas, principalmente na defesa. Com isso, acho que podemos afirmar que no quesito de longevidade, Duncan leva vantagem sobre Bryan. Ao final dessa análise, enfim eu concluo que entre os dois atletas, Tim Duncan teve a melhor carreira. Isso quer dizer que ele foi mais importante que o Bryan? Não. Então ele foi melhor que o Bryan? Também não. Honestamente, o que eu realmente percebi é como os dois tiveram carreiras espetaculares e acho que a NBA em geral não se tocou ainda como foi incrível ter esses dois talentos. Quer dizer, quando que na história você tem dois possíveis jogadores top 10 que com certeza estão no topo de suas posições, não só jogarem ao mesmo tempo, mas também se enfrentarem múltiplas vezes ao longo dos anos? O que mais me impressiona é como os dois parecem ter carreiras tão diferentes quando você fala nos nomes deles, mas quando você começa a analisar mais de perto, percebe que elas foram bem similares, principalmente quando você olha suas conquistas. Eu fiz esse vídeo para responder uma questão que eu mesmo criei, mas honestamente, o que eu realmente tirei de tudo isso é que precisamos apreciar nossos jogadores enquanto eles estão aqui, porque nunca sabemos até quando isso vai durar. Obrigado e até a próxima.